Havendo número regimental, declaro aberto a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. A presente audiência pública tem o objetivo de debater o mérito da PEC número 1 de 2025, que altera a Constituição Federal, para garantir que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União, bem como a equiparação salarial das carreiras. Comunico que a audiência pública será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Convido para vir aqui para a mesa, tomar lugar à mesa, Renilson Roma, presidente do Fórum Nacional Permanente de Praças do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar do DF. Convido também o Geraldo. Cadê o Geraldinho? Geraldo, senta aqui também na primeira fileira, porque no Fórum Nacional nós temos o Geraldo como representante da PM e o Ronilson como representante dos bombeiros. Bem, a apresentação do fundo, pode passar. Bem, o Fundo Constitucional, vocês sabem tanto quanto eu, né, é que garante realmente recursos da União para saúde, segurança, saúde e educação. Hoje, 40% da nossa receita vem do Fundo Constitucional, portanto, é muito significativo esses recursos, né? E a justificativa da criação do fundo, além de Brasília ser a capital da República, né? Brasília foi criado exatamente para isso, não foi para competir com nenhum estado na área da indústria, nem do comércio, nem do agro, né? Aqui, inclusive, nós temos as embaixadas, os prédios e tem muito prédio de terreno público aqui da União, e nenhum deles pagam IPTU, nem impostos, nenhuma taxa, né? Inclusive, nem os veículos oficiais pagam nada aqui no GDF. Então, nós temos restrição de receita própria em função disso. Além de termos aí sérios problemas, né? Lembrando que quando Brasília foi construída, ninguém queria vir para cá. Imagine, né, Wellington? O cara lá no Rio de Janeiro, na praia, agora vocês vão lá para o interior de Goiás, né? Que não tem nada, não tem absolutamente nada construído, e vocês vão para lá, só na base do sacrifício, né? Com muita poeira vermelha. Quem chegou aqui sabe como é que funcionava isso aqui. Então, para trazer esse pessoal da educação, da saúde, da segurança, todos foram bem remunerados, foram bem compensados para vir para cá. Então, eu me lembro muito bem, e falo isso de vez em quando, professor, todo mundo queria casar com a professora aqui em Brasília, os jovens. Por quê? Porque ganhavam muito bem. Na época eu me lembro que o salário de uma professora era igual ao de juiz da Justiça do Trabalho e também do TJ. Então, esse pessoal continua na folha, como aposentado aqui, comprometendo o nosso orçamento. Da mesma forma os bombeiros, né? Fez agora 169 anos, e os bombeiros, quando aqui vieram a pé, inclusive, né? E eu vi a história. Bastava ter o 2º grau, já era, né? Queria vir para Brasília, já estava, ou já era um posto de graduação, ou até mesmo oficial, dependendo da situação. Também teve vantagens para vir para cá, né? A polícia está com 206 anos também, ninguém veio para cá de graça, né? Então, todo esse pessoal já estão na reserva ou aposentados e estão sendo pagos com o Fundo Constitucional. Brasília, então, não foi criada para competir, né? Nós não temos nem espaço para isso, né? Aqui você não tem como instalar grandes indústrias pelo tamanho do território. Então, as pessoas precisam entender a importância da vinda da capital para Brasília, para o Brasil, né? O que representou isso para o Brasil, a conquista, né? A consolidação do Norte, do Centro-Oeste. Basta ver quem banca hoje o Brasil, quem dá superávit primário, basicamente é o agro, que está aqui no Centro-Oeste. Então, Brasília tem um papel fundamental nisso aí. Pode passar, por favor.
Lembrando, né, para quem não conhece, mas desde quando foi descoberto o Brasil, quem sempre bancou, né, desde a colônia, passando pelo Império até chegar na atual República, o Brasil sempre foi custeado, a capital sempre foi custeada pela União, sempre. Então quem bancou todas as despesas é a União. Pode passar. Olha, de 1549 até 1763, a capital era Salvador. E o Império Português é que custeava tudo lá, Salvador, né? Depois, pode passar, de 1763 a 1960, a capital no Rio de Janeiro, também quem bancava, né, era a União. Pode passar. Até 1960, quando foi inaugurado Brasília, então. De 60 até 88, quem indicava o prefeito aqui, quem indicava o governador aqui era a União. Por isso é que o texto, né? Pode passar aí. O texto constitucional, ele veio... Pode passar. Então, até 60, tudo isso era custeado pela União. Em 88, veio, então, a Constituição, né? Foi aprovada a Constituição de 88, onde, então, no artigo 21, inciso 14, define que a União, que é responsável, né, de manter e organizar e dar assistência financeira à capital. É o que está no texto, era isso aí, na Constituição. Dar assistência financeira à capital. Depois pode passar. De 90, aí o que é que aconteceu? De 90 a 2002, antes do Fundo Constitucional, né, nesse período, porque em 90 a gente conseguiu parcialmente a autonomia política. Então, a população naquela época, né, liderado por muitos líderes aqui, o Lindbergh Cury foi um deles, que era o presidente da Associação Comercial, né, e que foi senador, inclusive, fez esse grande movimento, né, para que nós pudéssemos votar. Naquela época, eu já estava em Brasília, a gente não tinha direito de votar. Então, veio a emenda constitucional, que está fazendo 40 anos agora, né, a emenda 85, que deu autonomia para o DF de votação. E as eleições para governador, ela só ocorreu em 90, ou seja, depois da Constituição. Então, quando você tem autonomia política, né, você tem bônus, ônus e bônus. Né? A gente passou a ter uma Câmara Legislativa, a gente passou a ter poder de decisão da nossa vida aqui no DF. Então, a gente precisa, né, estar atento a tudo isso, né? A luta pelo voto, né, da autonomia política foi muito grande, porque nós não éramos e não somos cidadãos de segunda classe, né? Todos nós queríamos votar de qualquer forma, como qualquer brasileiro. Então, a gente pode pegar alguns depoimentos de secretário de Fazenda, né, aqui do DF, o Valdino foi secretário, o que foi da Receita Federal, o Everaldo Maciel, tem inclusive declaração do Everaldo falando sobre o Fundo Constitucional, a humilhação que era nesse período de 90 até 2002 para pagar as despesas. Segurança não tinha tanto problema porque a folha de pagamento era rodada, como sempre, e ainda é, rodado pelo CIAF lá, pela União. Mas saúde e educação, era GDF, mas saúde e educação, não é, era como se fosse um auxílio, né? Não era simplesmente como a segurança 100% é bancada pela União. Saúde e educação era auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Portanto, você tinha que pedir. Então, eles vinham aqui para o Ministério da Fazenda, para o Palácio, pedindo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Agora, você imagina você pegar um governo de oposição, né? E aconteceu isso, o Cristóvão foi governador pelo PT, o presidente era Fernando Henrique, PSDB, né? E aí tinha que estar lá. Os petistas até reclamavam demais que o Cristóvão estava todo dia no Ministério do Planalto. Para quê? Exatamente, no Palácio do Planalto. Para quê? Exatamente para pedir, para pagar as contas aqui do DF. Então, nesse período 90 a 2002, teve essa humilhação toda, com o pires na mão todo mês para pagar as contas, né? Então, vamos lá, pode passar. 2002, então, foi criado o Fundo Constitucional. Na última semana, né, de dezembro, tanto Fernando Henrique quanto o Roriz, né, então, aprovaram a Lei 10.663/2002, criando o fundo.
Hein? 3,3. É, exatamente. Qual era o valor do fundo? Né? Foi fechado em 2.900. Esse valor não caiu de paraquedas. Né? Se você avaliar quanto é que o GDF investia em educação, saúde e segurança em 2001, 2000, então arredondaram, mas era em torno disso, era 2.872 ou 2.873 bilhões. Então estabeleceram este valor. E a partir daí, a própria lei, que é uma lei ordinária, estabelece a correção pela receita corrente líquida. Pode passar. 2009, nós aprovamos aqui a Lei 12.086, que estabelece o contingente da Polícia Militar e Bombeiro. E em 2013 foi aprovada uma lei estabelecendo um aumento do contingente da Polícia Civil. Pode passar. Então, o que acontece hoje aqui no nosso Fundo Constitucional? Sofremos, nesses últimos 2 anos, ameaça de modificação nos critérios de correção, o que daria um impacto muito ruim para o DF. Então, primeiro foi o arcabouço fiscal, que chegou a ser aprovado na Câmara. E olha a dificuldade que nós temos na Câmara. Nós temos 513 deputados. Brasília tem 8. Então, óbvio que se você não tiver muito argumento, muitos dados, né, para você contrapor as colocações, a gente dança, como dançamos. Chegou aqui no Senado, né, Damares? Fizemos um trabalho hercúleo aqui. E, tecnicamente, eu fiz um levantamento, inclusive, na época, mostrando que se a gente aplicasse o que eles estavam propondo, desde a criação do fundo até hoje, em vez de receber 25 bilhões que nós estamos recebendo em 2025, nós estaríamos recebendo 11. Então, a gente estaria recebendo menos da metade do que receberíamos hoje. Então, esses dados é que foi suficiente para convencer os técnicos, porque lá na Câmara, o GDF disse que ia ter um rombo de 80 bilhões, não sei o quê, mas não apresentou de fato, não convenceu os técnicos da Câmara. Então, aqui a gente pôde fazer isso. Todo mundo aqui, eu, Damares, a Leila, né, gabinete por gabinete, falando com os senadores, e a gente convenceu o Omar Aziz, inclusive. O Omar foi o relator. E vocês sabem que o Omar é lá do Amazonas. Lá tem a Zona Franca de Manaus, né? Então, aqui no Senado, o diálogo é um pouco diferente. Porque aqui nós não temos essa questão da proporcionalidade de eleitores, né? Porque lá é 513 a 8. Aqui não, todo estado tem 3 senadores. Porque nós representamos o estado, a federação. Então, a gente, né, eu até lembrei o Omar, né, na época. Omar, você lembra, né? Nós prorrogamos lá o incentivo da Zona Franca por 50 anos. Eu votei favorável, né? Então, o Fundo Constitucional para nós é muito semelhante ao que é a Zona Franca, né, o incentivo da Zona Franca para o Amazonas. Então, aqui você tem mais espaço para conversar, a gente conseguiu derrubar e a Câmara acatou realmente a posição do Senado. Mas logo em seguida, no ano seguinte, veio o pacote fiscal. Aí, mais uma vez, no primeiro arcabouço fiscal, foi o próprio relator que colocou, não foi o governo que mandou, o relator que colocou, orientado pela Câmara, pela consultoria da Câmara. E aí, sem levar em consideração as conversas, né? O que o ministro falou, o ministro da Casa Civil, o relator da Bahia, né? O que eles falaram, um monte de besteira aí, porque ficou muito ruim para todo mundo. Depois veio o pacote fiscal, tentaram novamente, mas aí não chegou nem no Senado, lá na Câmara mesmo. A gente participou de várias reuniões, nós senadores também, senadoras, fomos junto com os deputados, falando com o próprio governador, foi junto, e a gente então não passou nem pela Câmara, não chegou nem aqui no Senado. Mas estamos em ameaça. Por quê? É bom, saiu nota e declarações da Confederação Nacional dos Municípios. A Confederação Nacional dos Municípios questiona realmente o Fundo Constitucional em função do nosso orçamento, que o nosso orçamento hoje é maior, evidente, do que vários estados e várias capitais, bem maior, né? E a gente não tem correspondido em termos de qualidade do serviço público. Se você pegar a saúde do DF, a educação do DF e a própria segurança hoje comprometida com a falta de contingente, nós temos o menor contingente da história do DF. Nunca se teve tanto, né, tão pouco profissional como agora. Então, aí questionam
Piauí questiona, vem cá, por que lá funciona e aqui não funciona e lá o nosso orçamento é do tamanho do fundo? Então você tem que justificar isso. Brasília era para ser um modelo para o Brasil em tudo, era para ser, mas infelizmente não é. Mas vamos lá. Pode passar. Sem levar em consideração, né, para quem conhece a história também, Brasília foi projetado para 500 mil habitantes. Em 2000 a gente já tinha 2 milhões. E agora a gente tem mais de 3 milhões. 3 milhões, cento e tantos, quase 3.200. Sem contar os 2 milhões que tem em volta, né, que estão aqui todo dia. Né? São quase 1 milhão que vem para cá todo dia para isso aí. Então, a gente tem esse gargalo aí também com relação ao crescimento populacional. Então, nós temos um contingente que em 2009, pode passar, olha só, olha o contingente. A Lei 1286, que é 2009, era para ter 18.673 policiais. Hoje nós temos 10.692. E só temos 10.692 que entrou agora. 1.200 foram formados agora. Vai sair não sei quantos agora ainda. Daqui a pouco deve sair 2.000 aí, né? Corpo de Bombeiro, era para ter 9.703. Hoje nós temos 5.919. Também teve concurso agora recente, né? Imagina se não tivesse. Aí veio a Polícia Civil, em 2013, o contingente da lei de 12.803 era 8.969. Hoje nós temos 4.559. Também porque teve concurso agora recente. Então, agora, é importante observar e todos conhecerem, porque esse detalhe aqui é importante. Olha lá, o recurso do fundo, ele já está no orçamento da União. Não faz sentido ter que pedir autorização para o Planalto ou para o Congresso para fazer concurso ou reajuste. O dinheiro já está lá. Pode passar, Se você pegar a LOA, olha lá, a LOA de 2025, a lei orçamentária. Está lá, ó, quadro 5, despesa orçamentária fiscal, Seguridade Social. LDO de 2025, anexo 1, inciso 5. Olha lá, Fundo Constitucional do Distrito Federal, olha lá, 25.078. O dinheiro já está no orçamento. O dinheiro já está no GDF. Pode passar. Aí são as ações, 25 bilhões, está aí. Pode passar. E, por incrível que pareça, se você pegar o anexo 5 da LOA, da lei orçamentária, olha esse ano como é que está lá. Fundo Constitucional do Distrito Federal. Função de efetivos. O que é função mesmo? Está escrito? Função de efetivos da PM. Olha lá, 384. Efetivos da Polícia Civil, 200. Então, o que está previsto no orçamento da LOA, em termos de quantidade para fazer concurso público, se quiser fazer algum concurso, é 384 e 200 para a Polícia Civil. Bombeiro nem está aí. Porque eles estão considerando que está tudo certo, que tem gente demais, vamos dizer, né? Então, aí aí o governo quer fazer o concurso, ele tem que mandar para o Planalto manda para o Congresso tem que mudar o anexo 5 da LOA, simplesmente para colocar, você vai fazer 1.200 para passar para 1.200, se o dinheiro já está no orçamento. E isso pode passar. Então, deixa eu dizer para vocês, né? Eu até ontem, na segunda-feira, foi questionado aqui, é verdade, né? Os cálculos, eu fiz os cálculos aqui, com relação à proporcionalidade dos recursos. Foi questionado, e é verdade, aqui ó, quando foi criado o fundo, em 2003, já com reajuste, porque 2.900 foi 2002. 2003, já o orçamento já veio com reajuste. Então, por exemplo, a Polícia Militar, em 2003, ela era responsável por 41% do orçamento da segurança. O orçamento da segurança era 41% da PM, 19,65% do Bombeiro, 38,13% da Polícia Civil e tinha uma merrecazinha da Secretaria de Segurança. Ou seja, essa era a composição da segurança. A segurança pública, com relação ao total do fundo, era de 50,67%. A saúde era 20,83% e a educação 28,50%. Então, o dinheiro já está lá. O que está acontecendo hoje? Então, foi questionado isso na segunda-feira.
No orçamento desse aí, de 2025, esses 25 bilhões, a Polícia Civil, que era 38% da segurança, hoje a Polícia Civil é 27%. E do total, que a Polícia Civil era 19,32%, hoje é 12%. 12%. Então, o que aconteceu com isso? O dinheiro foi usado em outro negócio. Não é que a União não passou, o dinheiro está lá no GDF, só que ele usou para outra coisa. Então, por exemplo, se você pegar a saúde do DF em 2003, quando veio o primeiro reajuste do fundo, era 20% do orçamento, 20,83%. Hoje a saúde dá 32,44%. O que significa isso? De 20 para 32. Então aumentou 12% do fundo, ou seja, de 25... de 20 para 32, né? Só isso aí dá o quê? Dá 3 bilhões. Foi para a saúde. A educação, aí houve uma educação que era 28,50 foi para 21. Tiraram um pouco da educação também para a saúde. Então, há uma distorção nisso. Então, a PM, por exemplo, atualmente, ele é 22, cresceu um pouquinho, 22,32, era 20,93. E o bombeiro, que era 9,96, hoje é 10,82. Então, praticamente a mesma coisa. Quem reduziu bastante foi a Polícia Civil. Por quê? Exatamente, e aí teve até a defesa aqui da Dilma, depois eu fui ver realmente, a Dilma não deu aumento para ninguém, o aumento já foi no Temer, o Temer que deu aumento para a Polícia Federal. Foi quando, então, sempre teve a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, mas o Hollenberg mandou para cá, nós aprovamos na Comissão Mista do Orçamento, aprovamos no Congresso, só que foi aprovado em 3 parcelas. E aí o Simpol, né, na época o Gaúcho, não aceitava que tinha que ser de uma vez só. Com isso, criaram aquela confusão toda e o Hollenberg não deu nada. Então ficou os 4 anos do Hollenberg sem o reajuste. O Ibanez depois anunciou no primeiro mandato, chegou a mandar para o Ministério da Economia, nós aqui no Senado aprovamos na CMO, aprovamos no Congresso em 3 parcelas, só que ele só tinha mandado para a Polícia Civil. E aí o Bolsonaro disse, não, tem que mandar para todo mundo. Aí o GDF disse que não tinha condições de dar os 37,5%, que era a defasagem, para todo mundo. Aí só deu 8% para todo mundo. Depois fizemos aquela guerra, obstruindo o Congresso, para dar aquele reajuste de 18% em 2 parcelas. Tivemos que bloquear lá, fazer uma confusão lá no Congresso, e eles depois ainda quiseram modificar ainda o acordo que foi feito, mas acabou saindo em 2 parcelas. Mas hoje, nós temos hoje, além de ter o menor contingente da história, a gente tem também um dos piores salários. Nós temos hoje no Bombeiro e na PM alguns postos, né, graduação e oficialado também, que está em 17º lugar, 12º lugar no Brasil, tem até um 20º. Então, essa é a realidade. E todo mundo acha que Brasília tem o melhor salário, e não é verdade, né? Bem, aí vem a PEC do fundo. Cadê volta um pouquinho, deixa eu ver se eu preciso do texto original. Pode ir mais, pode ser, acho que eu... Aqui, ó. O que diz a Constituição hoje? E aí eu estou alertando até os advogados dos PMs do DF, né, com relação ao 8 de janeiro. Pelo que está na Constituição, por isso que está equivocado, tem uma distorção, está lá, ó, compete à União organizar e manter. É o que está na Constituição. A União nunca organizou nada, todo mundo sabe disso. E nem é a competência dela, principalmente a partir da eleição, a partir de 90, a competência... Antes era também de quem estava no posto de prefeito ou governador, mas era a União que fazia tudo. Eles eram representantes da União. A partir de 90, não. O governador, como todos os estados, é que faz a gestão e a organização da polícia. Inclusive, o governador é o chefe maior, né, da polícia. Então, esse termo organizar é um termo que o Tribunal de Contas já questionou a União, por que não resolveu isso até hoje? Porque, de fato, ela deveria prestar conta disso, mas ela nunca fez. O que eu quero dizer é o seguinte, essa questão de organizar não é papel hoje da União,
porque hoje nós somos parcialmente independentes, né, politicamente. Então, mas serve aí para os advogados dos policiais que estão sendo questionados. Vem cá, o que vocês fizeram aqui, a União fez para resolver o 8 de janeiro? Nada. Nem o que eles podiam fazer não fizeram, que era o plano escudo, né, que era a Força Nacional, mas não vou nem entrar nisso porque não é o objetivo da reunião. Mas eu estou dizendo assim, o texto está totalmente equivocado, por isso é que tem essa distorção que precisa ser resolvida, até para resolver a questão do Tribunal de Contas com a União, porque eles nunca organizou e nem vai organizar. Não tem sentido a União cuidar da segurança de Ceilândia, de Samambaia, do Guará, de Sobradinho, né? Então, compete ao governador, como todos os outros governadores. Então, esse é o texto: organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, Militar, Bombeiro, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução dos serviços públicos por meio do fundo próprio. Essa é a redação da emenda 104/2019. Pode passar. Então, organizar e manter. Olha lá. O que nós estamos mudando, então, na PEC? Muito simples. Em vez de colocar organizar e manter, a gente coloca lá, compete à União, que é o artigo 21, compete à União financiar o Distrito Federal na organização e manutenção da Polícia Civil, Polícia Penal, exatamente a mesma coisa. Não é? Bem como prestar assistência financeira com a execução dos serviços públicos. Aí bota lá, por meio do Fundo Constitucional, com recursos aportados pela União, serão corrigidos pela variação da receita corrente líquida. A gente está colocando essa receita corrente líquida aí, porque hoje é uma lei ordinária. Não é? A lei do fundo é uma lei ordinária. Se aqui no Senado, 41 senadores presentes no plenário, 21 dos senadores votarem contra, você derruba a lei. Então, a gente precisa dar mais segurança jurídica, mais estabilidade para o DF com relação a essa correção. Então, estou colocando no texto constitucional. Porque aí pode até ser modificado, mas precisa de um quórum muito maior. Não é qualquer momento, qualquer coisa que altere isso aí. Então, essa é a mudança da PEC. Ela passa para o GDF, né, a função de organizar e manter. E a manutenção é através do recurso da União, né, que vai ser... continua do mesmo jeito. Alguém diz, mas o governador pode gastar em outras coisas. Não, está ali, do mesmo jeito. Manter e organizar segurança, né? Polícia Civil, Militar, Bombeiro, Penal e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Vamos lá, pode passar. Tem mais algum aí, não? Não? É a última. Agora, deixa eu dizer para vocês, porque segunda-feira teve alguns questionamentos, tipo assim, né? É o momento de fazer isso? A gente não corre o risco de, nessa discussão, né, ter problema? O risco a gente está correndo sempre, né? Pode ser agora, pode ser depois. A gente já está com essa questão. Eu vejo assim, nós conseguimos, neste momento, ano passado e este ano, nós conseguimos provar a importância do fundo e a importância da correção do fundo. Então, se a gente conseguiu agora, eu acho que é o momento de fazer. Né? Então, agora, tem risco? Lógico que tem risco. Mas a gente tem que encarar isso. O risco nós já estamos correndo. O questionamento já está sendo feito. Só que a gente precisa ter o que nós queremos. Porque quanto mais o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo da importância de Brasília, que Brasília é a capital de todo mundo, não é só nossa, não é? E que aqui teve uma importância diferenciada, que tem realmente esses aposentados e pensionistas lá de trás, que compromete o nosso orçamento. Para vocês terem ideia, o valor dos aposentados e pensionistas hoje, por exemplo, dos militares, está quase 50%. Não, está aqui, nessa aí dá 3.700 e pouco. Tem aqui a distribuição aqui nesse quadro. Olha aqui, ó, só para mostrar que aqui eu mostro como é que é, eu mata a cobra e mostro o pau, viu, Damares? Olha aqui, ó. Está aqui no orçamento. Olha aqui, está aqui no orçamento. Pessoal ativo da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, 4 bi. 4.042 dos ativos. Tem aqui a manutenção da
Polícia Militar, Corpo Bombeiro e tal, não. Inativos da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, 2.749. Pensionistas da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, 695. 695, 2.700, dá 3.400. O ativo está 4, ou seja, 50%, 49%. Acho que eu falei muito, mas era importante essa fala. Damares, se quiser falar antes de eu passar para os convidados. Quero sim, senador, mesmo porque daqui a pouco eu já vou ter que sair, presidir uma outra comissão. Eu quero dar boas-vindas aos convidados, uma alegria tê-los aqui, e justificar a ausência da Leila. A Leila está muito envolvida nesse debate. É que aqui da sala ao lado, ela está presidindo a comissão e hoje o Senado toma uma decisão que eu acho que é um dos dias mais importantes para o mandato da Leila. Hoje a gente vai aprovar, se tudo der certo, né, Exalci, a lei do incentivo ao esporte. Lutamos muito, eu e o Exalci também estivemos envolvidos. Mas, senhores, por que esse debate hoje e agora? Nós temos no Senado, nessa legislatura, nesses próximos final dessa legislatura, mais 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 3 senadores comprometidos com o DF. Eu acho que isso vocês não devem ter dúvida alguma. Senadores de espectros políticos diferentes, com pautas bem diferentes, mas com compromisso com o nosso quadradinho. E a gente não sabe qual vai ser a composição daqui a 2 anos desse Senado. Política é uma surpresa. Por exemplo, um mês antes da eleição, ninguém imaginaria que eu seria senadora. Só tinha uns doidos, assim como o Coronel Abud, que acreditou em mim, né, Coronel? Alguns outros, isso, né? Estou aqui e com um compromisso com os senhores. Essa discussão, mais cedo ou mais tarde, precisava ser feita. Disso ninguém duvida. E por que não ser feita agora que temos 3 senadores muito envolvidos com o DF? Esse pontapé inicial não é uma discussão eleitoreira, não é. É uma discussão pé no chão, com base no que a gente viveu nos últimos 2 anos aqui. As constantes ameaças ao nosso fundo. Vocês não têm ideia. Há coisas que não dá tempo de comunicá-los e há coisas que nem precisa comunicá-los porque a gente já passou o sofrimento, a gente já resolveu, a gente não quer que vocês sofram o que nós sofremos. Então, essa discussão ela é necessária. Ela é oportuna. Eu até posso falar que ela é urgente. E até estava brincando aqui com a minha assessora aqui. Estou com alguns assessores acompanhando o gabinete do senador Exalci na discussão. Se eu fosse governador, Exalci seria meu secretário de Economia. Mas se ele for governador, eu seria secretário de assistência social dele, já está combinado. Na verdade, está combinado com um monte de senador aqui no Congresso, que eu vou para um monte de estado. Mas se eu for o presidente da República, tu vai ser o ministro da Economia. Que bom ter um senador que está muito inteirado do assunto, que nos ajuda, que nos dá o norte e que tem compromisso com as forças de segurança. Então, senhores, é um debate de alto nível aqui, é um debate que o fruto de todo o debate hoje, ele está sendo colhido e tudo que os senhores disserem será considerado. Essa audiência pública aqui, ela está acontecendo num horário comercial, muita gente trabalhando, mas acreditem, ela é reprisada várias e várias vezes, e a experiência da comissão é que as pessoas buscam depois para assistir em casa, de madrugada, de noite, ler o material que vocês apresentam. Então, assim, é um debate de alto nível. Quero agradecer os senhores por estarem conosco nesse debate e a coragem do senador Exalci. Mesmo o Brasil, um turbilhão de problemas, Exalci ousou apresentar e com muita maturidade e conduzir esse debate. Então, obrigado por estarem aqui. Tudo que nós queremos não toquem no nosso fundo constitucional. O recado não mexam com o nosso quadradinho. Esse é o recado que nós estamos dando. E a gente quer garantias e seguranças. Estamos sempre no limbo. Se eu contar as coisas que acontecem nos bastidores, vocês vão chorar, mas estamos sempre no limbo. Nós somos um Estado, somos um Distrito Federal, temos problemas de Estado e não somos Estado. Nós temos os desafios de Estado e não somos Estado. Então, que o Brasil entenda
entenda, a necessidade da gente ter as nossas garantias, a necessidade da gente poder dormir e acordar seguro de que não somos um Estado, mas temos problemas de Estado e precisamos ser respeitados. Não somos só quadradinho ali, quadradinho, não. Nós somos uma unidade da federação que precisa ser respeitada como uma unidade da federação. Então, este momento aqui para nós é muito importante. E eu não paro de cumprimentar o Isalci pela coragem. Não foi feito de uma hora para outra. Há todo um estudo técnico para a apresentação do material, vocês mesmos viram. Então, bora, nos ajudem a fazer essa discussão e a gente dá esse conforto para vocês, de que ninguém vai tocar, ninguém vai mexer e que a gente quer só trabalhar e ter o salário garantido, todos os nossos direitos garantidos, assegurados. É só isso que a gente quer. O quadradinho tem que ser respeitado. Olhem para a gente como gente grande. O Brasil olhe para a gente como gente grande, não como um quadradinho insignificante. Somos uma unidade da federação e temos que ser respeitados no mesmo nível de todas as outras unidades. Muito obrigada por estarem conosco, senhores. Aproveitando a fala da Damares, passa o vídeo para mim. Ela falou, não mexa com fundo. Passa esse vídeo aí, por favor, só para aproveitar que ela está aqui. Quem nasce em Brasília tem o orgulho de dizer para o mundo: eu sou brasiliense. E pensar que tudo isso começou com um sonho e hoje é patrimônio histórico da humanidade. E Brasília é diferente. Foi planejada para ser a capital do Brasil. Não foi criada para o agronegócio e nem para a indústria. Ela é diferente porque abriga os poderes da nação. Você já ouviu falar do Fundo Constitucional? Sabe como funciona? Então vou te explicar. Desde que o Brasil era império, que a União repassa dinheiro para a capital federal para custear seus serviços de saúde, educação e segurança. Isso porque a capital não foi criada para arrecadar impostos e precisa dessa ajuda financeira. É com esse dinheiro que mantemos as polícias civil, militar, o corpo de bombeiros e várias despesas na área da saúde e educação. Hoje, o fundo representa cerca de 40% da receita do DF. Agora imagina tirar 40% do seu salário. Pois é, vai dar ruim. Como é que nós vamos fazer? São muitos empregos em jogo. A vida de uma cidade inteira. Imagina perder hospitais, escolas e o pouco de segurança que ainda temos. Então, qual é a saída? A gente não pode perder essa garantia. Brasília precisa dessa autonomia para caminhar tranquila. Foi assim que criamos a PEC do Fundo Constitucional do DF. A PEC do Fundo. Para garantir esses recursos para sempre dentro do nosso orçamento. Declare seu amor por Brasília. Junte-se a nós. Fundo Constitucional do DF. Mexeu com ele, mexeu comigo. 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 No fundo, vamos defender o que a gente ama. Vamos juntos mostrar ao Brasil que Brasília importa. Sim, mexeu com ele, mexeu com ele, né? Muito bem. Muito bom. Tem que envolver toda a população, como aconteceu no pacote fiscal, associações comerciais, partidos políticos, todo mundo se envolveu nisso. E a gente não pode brincar com isso, porque realmente a pressão é muito grande. Bem, eu vou passar então a palavra aqui para os nossos convidados. Quero passar a palavra então agora para o Renilson Roma, presidente do Fórum Nacional Permanente dos Praças do Corpo Bombeiro e da Polícia Militar. Ele como bombeiro e o Geraldo como policial militar. Bom dia a todos, ou quase boa tarde, né? Já, aproximando já ao meio-dia. Eu sou Renilson Roma, bombeiro militar, e já da reserva remunerada, né? Veterano, como o pessoal costuma dizer, já há quase 3 anos. E aqui na representação do FONAP. O FONAP é uma instituição, uma associação que nasceu em 2015, então, portanto, já tem mais de 10 anos.
e possui alguns objetivos e finalidades, como qualquer associação criada à luz da Constituição Federal. E nós temos como princípios, como objetivos, um deles é justamente participar de audiência pública. Então, a gente agradece bastante, senador Exalci, ao tempo que já cumprimento Vossa Excelência, né, cumprimenta também a senadora Damares, que deve sair, aqui na pessoa do Daniel, né, meu amigo Daniel. Cumprimentar também todos que pertencem aqui à mesa, né, ou que estão ali faz parte dessa audiência pública, ou que estão nos assistindo nesse momento, para discutir um tema muito importante que, como eu disse e repito, faz parte de princípio objetivo previsto no Estatuto da Associação. E não é a primeira vez que a gente faz isso, e faz isso com muito zelo, com muita responsabilidade, com muito apreço, e por isso a nossa felicidade, senador, de atender esse convite, que não é só a nossa felicidade de atendê-lo, mas também uma obrigação, como diz, previsto no nosso Estatuto. E já fizemos isso aqui outras vezes, para discutir outros temas, que é muito conexo com esse de hoje. E um tema bastante importante. E posso dizer já de forma antecipada que o texto dessa PEC 01 tem uma genialidade nela, quando traz ali a redação da lei e traz para a Constituição, e tem todo o motivo para isso, né? Pode passar ali o slide. Então, o objetivo da PEC, aí eu vou falar principalmente da PEC, né? Vou cingir ao ponto da PEC e deixar para o Geraldo falar sobre a recomposição remuneratória e equiparação entre as forças de segurança. A PEC, pelo que a gente observou, o principal ponto dela é trazer justamente o texto, a redação da Lei 10.633, né, que é a Lei do Fundo Constitucional, trazer o ponto principal para dentro da Constituição Federal. Então, e aí está ali o artigo 21, o atual artigo 21 da Constituição Federal, o artigo vigente, que tem dois verbos importantes ali, que é organizar e manter. Os demais pontos importantes estão lá na Lei 10.633. E fala de um fundo próprio que já passou a ser o Fundo Constitucional. Obviamente que a Lei do Fundo Constitucional precisaria ter sido atualizada, mas até hoje ela é muito importante para o que ela prestou e presta, né? A PEC, ela usa um termo financiar. E a gente faz aqui a primeira ressalva, né, ou a primeira observação do termo financiar. E a gente observa que não há uma conexão entre o verbo financiar principalmente com organização, com o termo organização. Porque a Constituição Federal, no capítulo que faz parte da União, da organização e da competência da União, que nós estamos discutindo aqui justamente o artigo 21, há uma força muito grande no termo organização. Manutenção, a gente vê que principalmente está ligado à questão financeira, à questão orçamentária. Mas a questão da organização, ela vai muito além. E aí nós temos, por exemplo, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, 2 leis federais específicas que falam sobre a organização básica. Mas entendemos que não é somente essas 2 leis que referem a esse termo organizar. Ele é muito mais amplo na nossa visão. Que organizar é muito mais do que isso, inclusive sustenta toda a legislação que rege a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, diferente dos demais órgãos de segurança pública, militar, dos demais entes federados. O Distrito Federal, diferente dos estados, tem o Fundo Constitucional e, por conta desse dispositivo constitucional, desse artigo 21, inciso 14, é que toda a legislação das corporações, ou que regula as corporações, são federais. Então, entendemos que esse termo organizar é mais amplo. E ele não aparece somente no artigo 21. E aí já fazemos uma crítica para reflexão, senador, no sentido de que, para suprimir o termo financiar e manter, o organizar e manter, permanecer com organizar e manter, né? E apontamos sobre o ponto principal da PEC, que é justamente a parte final sobre a receita corrente líquida. E essa é a parte que eu falo que há uma genialidade na construção dessa PEC. E ela precisa ser apreciada, como está sendo nesse momento, nessa audiência pública, precisa ser votada, aprovada nas 2 casas legislativas e proteger o Fundo Constitucional. E é por isso que, no nosso entender,
a RCL deve fazer parte da Constituição. E o momento oportuno para discutir esse tema era antes, é hoje e pode ser amanhã. Ele é urgente e não é inoportuno, pelo contrário, é oportuno. Independente de corrente de discussão partidária, de ideologia, independente disso, é oportuna a discussão desse tema porque ele é sensível. Ele é sensível e precisa que essa PEC seja aprovada. Pode passar? Então, qual a importância da PEC 01/2025? Ela traz uma estabilidade jurídica para o Fundo Constitucional. E também é uma resposta às ameaças recentes que houveram em relação ao Fundo Constitucional. Garante uma proteção ao formato, à forma de cálculo da correção anual do Fundo Constitucional. Ela blinda o fundo contra alterações legislativas que desfiguram o seu propósito original. Não quer dizer que a PEC não pode ser no futuro alterada, mas o core é muito qualificado, é muito mais difícil. A aprovação dessa PEC é difícil, a alteração do texto, caso ele seja aprovado, também será difícil. E é muito mais fácil alterar uma lei, um projeto de lei, alterar uma lei ordinária, como é o caso concreto, e colocar em risco, colocar em colapso o Distrito Federal. Porque é disso que nós estamos falando, de um colapso do Distrito Federal. A gente está falando somente da segurança pública, da manutenção da segurança pública. A gente está falando de um colapso em política pública no Distrito Federal. É disso que nós estamos falando. E aí é preciso fazer um reconhecimento a essa Casa Legislativa. Não em detrimento da Casa Baixa, mas é preciso falar que o Senado, em defesa do seu papel constitucional do Estado, protegeu o Fundo Constitucional e teve uma atuação decisiva na fala aqui do senador Isalci, pelos 3 senadores aqui que representam o Distrito Federal, mas também, principalmente, por uma vitória, vou chamar de vitória, conseguida pela relatoria do senador Omar Aziz, quando relatou sobre o PLP 93, porque foi nesse momento que se tentou, um dos momentos que se tentou acabar com o Fundo Constitucional. Eu vou usar esse termo, acabar com o Fundo Constitucional, porque mudar o cálculo seria isso mesmo, né? Então, o PLP 93, que foi convertido na Lei Complementar 200, que é o arcabouço fiscal, ali se tentou e conseguiu, na Câmara dos Deputados, conseguiu-se que houvesse a mudança e mudar a base de cálculo do Fundo Constitucional, da correção do Fundo Constitucional. E, felizmente, aqui no Senado, pela força exercida pelos parlamentares, os 3 senadores do DF, e pelo relator que foi sensível e retirou a redação inserida pela Câmara dos Deputados. Então, portanto, é de reconhecer esse papel exercido pelo Senado, onde preservou o Fundo Constitucional. Mas até quando? Até quando? Então, por isso, mais uma vez, repito a importância da PEC 01. Pode passar? Então, o que trata a Lei 10.633, que é a Lei do Fundo Constitucional? Ela institui o Fundo Constitucional, que lá repetiu os verbos da própria Constituição, organizar e manter as 3 forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e também para fazer assistência, e aí a lei inovou, no sentido de especificar qual é aquela assistência financeira que diz a Constituição, e trouxe lá que seria a saúde e a educação. E o ponto principal, que é a correção anual para a variação da receita corrente líquida, RCL, que é justamente o escopo da PEC 01. E o que muda com a PEC 01 é justamente tornar clara na Constituição Federal a correção anual dos recursos pelo índice da RCL, blindar o Fundo Constitucional de tentativas de redução de recursos, porque é isso que se buscava. Além disso, a gente percebe também alguns projetos que tramitam, principalmente na Câmara dos Deputados, alguns projetos tendentes a buscar repartir esse Fundo Constitucional com outros entes da Federação. E não faz o menor sentido. Obviamente, porque não há de comparar o que é incomparável. Não há de se comparar
o Distrito Federal, que tem a sua vocação com os estados, que tem outra finalidade. Então, na verdade, o Distrito Federal é a capital do país. Aqui abriga não só as representações dos 3 poderes, mas também os organismos internacionais. Aqui, passa por aqui, pessoas do Brasil inteiro. Passa por aqui, seja de forma temporária, passa também os estrangeiros. Aqui, pode-se dizer que é a porta do mundo. Então, portanto, é preciso proteger o Distrito Federal. Proteger o DF é proteger o Brasil, é proteger contra essa dificuldade que tentaram e tentam implementar por meio de alteração da Lei 10.633. Pode passar? Então, o que o FONAP sugere e defende? E aí é bom lembrar que nós já fizemos diversas proposições sugestivas aqui no Congresso Nacional, que é um dos objetivos e fundamentos da criação do Fórum. E dessas sugestões, nós podemos dizer com alegria que temos legislações positivadas. Nós temos aqui, por exemplo, uma lei, que eu não lembro, a Geraldo deve lembrar o número dela, temos uma lei que criou, que passou a ser crime hediondo aqueles praticados contra os agentes de segurança públicas e seus parentes. Foi uma sugestão nossa. Temos também uma lei, uma sugestão que virou lei, que é a primeira alteração, ou talvez não, a única alteração da Lei 12.086. Nós estamos falando de fundo constitucional, a gente está falando também de remuneração, a gente está falando também de carreira, porque tudo está interligado. Então, a primeira alteração e única alteração da 12.086 está sobre as nossas mãos, obviamente, pelo Congresso Nacional. Mas uma sugestão nossa, que também surgiu essa alteração. Temos também, recentemente, na última alteração legislativa, que desagou na recomposição mineratória, também uma alteração também de sugestão nossa, que trouxe um direito, embora não tenha valor ainda agregado, que é o desgaste orgânico psicossomático previsto na lei recente da recomposição mineratória. E também temos diversas outras sugestões tramitando aqui no Congresso, e vou citar em especial a PEC 198 de 2016, e vou citá-la porque tem muito a ver com o que vai falar aqui agora. Então, o FONAP faz uma sugestão, senador, mesmo ainda sem aprofundar ao tema, mas de uma possível supressão, se realmente ficar confirmado que não há esse link, né, entre o termo financiar com o termo organizar, e nós temos interesse no termo organizar, em que pese a União não ter esse empenho todo na organização das corporações, ainda assim nós temos interesse nesse tema, mas temos interesse nele de forma compartilhada ou de forma concorrente. Porque o DF, diferente dos estados, nós temos dificuldade para aprovar uma legislação, dificuldade extrema. Precisamos de 513 deputados, 81 senadores, além de passar pela presidência da República e vindo de uma sugestão do governo do Distrito Federal. Então, portanto, a primeira sugestão nossa é voltar ao termo original da Constituição, manter o termo organizar e manter, né? E permanecer com a RCL, que é muito importante na sua proteção dentro da Constituição e afastando de vez essa possibilidade de alteração legislativa para surrupiar o próprio Fundo Constitucional. E o artigo 24, ainda dentro da competência constitucional da União, o artigo 24 ele trata da competência concorrente. Então, a União, competência concorrente com os estados e com o Distrito Federal. E por que é importante esse artigo? E aí lá também tem um termo organização. Então, portanto, na PEC 198 que eu acabei de citar, essa redação faz parte dessa PEC 198. Obviamente que ela deixou de dar seguimento, está parada lá na Câmara dos Deputados, mas a gente vê como uma oportunidade, se Vossa Excelência, senador Isalci, entender que é prudente, a gente fazer a alteração da PEC e inserir também o artigo 24, e eu vou explicar por quê. O artigo 24 é um dispositivo originário da Constituição Federal, e ele nasceu para a organização, então, compete à União,
aos estados e ao DF legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, ponto. Termina ali o texto constitucional. A nossa ideia é que inclua ali polícias militares e corpos de bombeiros militares. Por quê? Porque a Polícia Civil está aí desde a origem da Constituição. E não faz sentido porque não está aí os corpos de bombeiros e as polícias militares. E vou citar um exemplo para ficar mais claro a importância desse dispositivo constitucional. A Polícia Civil, para ela, existe a competência tanto da União quanto do Distrito Federal para legislar sobre. E nós temos casos concretos. Algumas leis distritais que se aplicam à Polícia Civil. Vou citar um exemplo da criação do uniforme da Polícia Civil, que foi por uma lei distrital. Aí a pergunta é, tem competência? Tem. Está aqui, ó, artigo 24 da Constituição Federal. E por que não tem nenhuma lei distrital que se aplica a nós? Porque não está aqui. Porque não compete ao Distrito Federal, nos termos do artigo 24, não compete ao DF legislar sobre Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, sobre direitos, organização de direitos, garantias, deveres. Não compete, mas a Polícia Civil sim. Então, por exemplo, poderia dar um aumento para a Polícia Civil por meio de uma lei distrital, porque a Constituição permite, porque está escrito aí na Constituição. Então, portanto, essa é a importância de também incluir as duas forças de segurança pública nesse dispositivo constitucional. Então, essa é uma sugestão nossa também, de incluir ali. E, por fim, a gente concita aqui, né, não só a defesa da PEC, mas que, para essa defesa, haja união entre a sociedade civil, como ocorreu durante a defesa, para a retirada do dispositivo, artigo 14 do PLP 93, que haja essa mesma união da sociedade, porque houve divulgação imensa na rede social, nos jornais, né, e diversas autoridades falaram sobre o mesmo tema, inclusive alguns nem eram do DF, com o governo local e o parlamento para aprovação da PEC. Então a PEC ela é urgente e é muito oportuna a discussão. Então a aprovação da PEC é essencial para a estabilidade financeira e institucional do DF. É preciso que dá segurança e a PEC é o caminho. Deixa eu só dar uma informação aqui. Ontem foi aprovado na CCJ a proposta da reforma da segurança pública, né? E foi mantida, inclusive, a competência dos estados, né, para não ferir a questão da autonomia. Então, essa questão da legislação concorrente está na PEC da segurança pública, que tem urgência, principalmente por parte do governo, de votar essa matéria. Então, ontem foi aprovado na CCJ na Câmara. Início de agosto será criado uma comissão especial e que deve ser votado com urgência na Câmara e depois virá para o Senado. Então, nós estamos aguardando o texto, mas esse é o objetivo, né? Compartilhamento. É evidente que a proposta inicial, o governo queria centralizar a segurança pública no governo da União, o que não foi. O relator acatou as sugestões dos governadores, né? A questão de organizar é que, na prática, o Tribunal de Contas, principalmente, tem cobrado da União essa organização que nunca aconteceu. A União não organiza a segurança pública do DF. Então, a forma de quem tem que organizar são os estados, como todos os governadores fazem. Nós, como optamos pela autonomia política e elegemos governador, a partir daí, né, a gestão da segurança, no caso aqui, né, o comandante maior das forças de segurança é o governador. Mas esse texto aí está sendo contemplado. Se não, a gente pode... Vamos ver como é que vai ficar a redação lá, a gente pode apresentar como emenda, né? É só complementar. Eu dei uma olhada na PEC da segurança pública e realmente lá tem o artigo 24, mas esse texto não está lá, né? E, inclusive, a gente até preparou uma sugestão legislativa para alterar justamente essa PEC. Acho que é a PEC 18, se não estiver enganado. Alterar nesse sentido para justamente incluir esse dispositivo lá e dar competência ao DF para legislar. Uhum. Então, assim, só para finalizar essa questão, qualquer legislação, qualquer projeto da Câmara Legislativa que vise buscar discutir promoção, discutir remuneração, no nosso caso, é inconstitucional. Afronta a Constituição, né? Geraldo, complementando aí para a gente... Bom dia, senador Exalci. Bom dia, Coronel Vilmar, Coronel Juvenil
Coronel Juvenildo, Coronel Bonfim, Major Renilson, Tenente Freire, ao nome do senhor senador, cumprimentar a todos aqui presentes. Senador, o Coronel Bilmar falou uma situação na fala dele que eu fiquei aqui rememorando aqui os 30 anos que eu tenho na Polícia Militar. E aí chegou o ponto, quando não tinha fundo constitucional, de a gente lavar a viatura sem motor e colocar no pátio para fazer formatura para o governador ir lá discursar. Assim, são coisas absurdas que aconteceu com a gente. O Coronel Bonfim deve lembrar também desse período, que foi um período muito difícil para nós. Viatura não tinha pneu, não tinha combustível, muitas vezes tinha que consertar a viatura. Muitas vezes não. Todas as vezes, praticamente, consertar viatura pedindo para alguém ou tirando do bolso. Então, assim, o Fundo Constitucional trouxe, vamos dizer, com um certo alento, um certo conforto, para que a gente pudesse hoje ter condição realmente de oferecer serviços, trabalho de qualidade para a sociedade do Distrito Federal, que o Coronel Bilmar trouxe aqui, o Coronel Juvenildo, entendo ser a segunda capital mais segura do nosso país. Eu lamento muito a não estar participando aqui o nosso representante eleito, né, pela Polícia Militar, ou ter mandado alguma representação, porque essa discussão aqui em torno de fundo constitucional e de reposição da nossa remuneração, que acumula grandes perdas nos últimos anos, ela não tem partido, não tem cor. O partido aqui é a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Acho que era muito importante a participação de todos e unidos em prol realmente de que isso aqui aconteça, que essa recomposição venha, porque faz justiça com o policial militar e com o bombeiro. Hoje a gente tem uma harmonia muito grande, essa integração das forças, é harmonia muito, assim, é muito importante essa harmonia. A noite passada, eu estava de serviço de 24 horas, fiquei a madrugada, à noite e a madrugada em 2 delegacias e assim, a gente hoje tem, vamos dizer assim, um diálogo muito mais harmonioso, uma recepção muito mais harmoniosa. Isso decorre também da aprovação da 12086, trouxe aqui essa possibilidade de a gente ter o curso superior, trazer o TechSoftware, esse ingresso de nível superior, da gente ter crescido um pouquinho com a nossa remuneração e ter essa, não paridade, mas está muito próximo da Polícia Civil quando se iguala a nossa remuneração, nossos proventos ao valor do subsídio líquido do policial civil. Isso não pode ser perdido de vista. Nós temos aí, de inflação acumulada nos últimos anos, mais de 60%. E se a gente pegar lá desde 2015, a gente tinha perdido 37,5% naquele período, passa de 98%. Então, a gente conseguiu repor, ou foi reposto para a gente, pela União, pelo governo do Distrito Federal desses 15 anos, 48%. Então, a gente tem hoje praticamente 50% de perdas salariais. Então, é muito importante que essa proposta encaminhada pelo governo do Distrito Federal, ela aconteça e que venha no formato que foi encaminhado, que ela não sofra nenhuma retaliação. Não tenho dúvida do trabalho do Coronel Juvenildo, que tem tentado trazer a informação da melhor maneira possível para a nossa corporação. A SRI também, em relação a isso, a gente lamenta não ter a participação de associações nesse debate, que acho que seria muito importante, né, Coronel Bonfim, para que a gente realmente estivesse mais próximo e conhecesse um pouco mais da proposta, que a gente sabe das limitações também do Estado, em levar informações que tem até situação estratégica também, de não expor tanto. E a gente sabe que é mais do que merecido hoje que a gente tenha essa recomposição igual. A gente lamenta não ter vindo nessa proposta a questão da resolução do problema do auxílio moradia, que hoje traz prejuízo para praticamente 3 mil policiais e mais de 2 mil bombeiros, que recebem 10% no mesmo posto, na mesma graduação, senador. Desenvolvendo as mesmas funções, recebe 10% a menos de salário líquido, que é totalmente desproporcional. Nossos ex-voluntários, 2016 passou para a Polícia Rodoviária Federal, por receber o subsídio, não tinha efetivo. Nós somos pioneiros em ex-voluntários, foi criado em 2005. Em 2016, para a Polícia Rodoviária Federal, por receber o subsídio, criaram a indenização de serviço voluntário deles. Não pagam imposto de renda. Isso foi estendido para todos os órgãos do Distrito Federal, menos para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro, para o policial militar e para o bombeiro militar. Hoje, a hora do policial militar e do bombeiro líquido vale R$ 25,00. É R$ 290,00 que sobra de líquido, gasta 50 de gasolina, 40 de alimentação e é com 200 conto no bolso, que é muito barato, para o tamanho do risco que a gente sofre ao desenvolver nossas atividades. É muito barato. São coisas que precisam realmente ser revistas.
não é o momento, fizeram a opção de não encaminhar porque tinha o risco ou o receio de que a proposta pudesse ser devolvida e não encaminharam. Nós temos aqui essa situação das informações complementares, estão exigindo, estão cobrando, os órgãos estão fornecendo com muita eficiência, fornecendo as informações. A gente sabe que o Ministério, se quiser, tem todas as informações lá, tem técnicos para isso, o CIAP é um sistema muito completo, nós temos 35 remunerações para cada posto de graduação, mas a gente sabe que é fácil deles fazerem isso. Mas continua exigindo e protelando. A gente espera que realmente aconteça no mês de setembro, como realmente foi proposto. Né? Eu sei que o Estado tem envidado esforço, mas acho que precisa envidar cada vez mais, como o senhor colocou aqui, para que realmente a gente tenha a nossa recomposição, que é mais do que merecida. Né? E todos vão ganhar, claro, a Polícia Militar vai ganhar, o Corpo de Bombeiro, né? O policial militar que, mesmo com o Fundo Constitucional, não conseguiu avançar em direção à carreira. O Coronel Juvenildo está ali, que é presidente lá da comissão, tem trabalhado muito nisso, e levamos sugestões também pelo FONAP, e a gente precisa que realmente caminhe. Se não tiver o Fundo Constitucional, vai ficar muito mais difícil. E nós não temos carreira definida com início, meio e fim. Nem nós, nem o Corpo de Bombeiro. São as únicas instituições do Distrito Federal que, infelizmente, não tem. E a gente precisa avançar. Precisa avançar, porque, como foi falado aqui, né, um servidor realmente reconhecido vai cada vez mais prestar um trabalho de mais excelência. Eu não tenho dúvida que nós merecemos. Tá? Muito obrigado aí. Era isso. Obrigado. Gente, obrigado pela presença. Eu passei aqui o filme e fizemos uma campanha de mobilização, porque essa PEC não basta a gente apostar aqui nos senadores. Nós temos que fazer uma mobilização da sociedade, da importância do Fundo Constitucional para o DF. Então, a gente precisa ter a adesão de todos os militares, de toda a Polícia Civil, de toda a saúde, educação e a população de modo geral. Então, divulguem essa PEC, né? A gente lançou a campanha, mexeu com ele, mexeu comigo, exatamente para pegar os apoios de toda a sociedade. Infelizmente, não temos ainda um grande número de apoiadores, mas a gente espera ter o mais rápido possível. Então, cumprida a missão aqui, eu declaro encerrada essa sessão. Obrigado. Vamos lá, vamos tirar uma foto aqui.